E bom, nós temos aqui o último react da noite. É um vídeo longo, tá? É um vídeo longo, mas a gente tinha começado essa live falando muito mais do cenário competitivo dos jogos de luta, né? Então, peraí, deixa eu só trocar minha expressão. E, querendo ou não, a gente abraça todos os jogos, né? Vamos abraçar, inclusive, Brawlhalla. Sim, nós vamos ver um vídeo falando sobre Brawlhalla. Por que sobre Brawlhalla? Sendo que Brawlhalla é um jogo merda. E sim, é mesmo? Porque tem brasileiro que conseguiu fazer bonito em competição. Já faz um tempo, mas é brasileiro. Então vamos falar sobre brasileiro. Então, sem mais delongas, deixa eu só vir aqui e trocar aqui o vídeo, porque eu sou idiota, eu esqueci. Bom, deixa eu só tirar a Lucina aqui da tela. Vamos tirar a Lucina aqui. Ô, porra. Beleza, agora sim. O título do vídeo é Esses garotos derrubaram o Império Norte-Americano, a nova geração de Brawlhalla, do canal Punho do Dragão. Então, sem mais delongas, vamos assistir o vídeo, que é curtinho, tem 36 minutos, mas vambora. Não é tarefa fácil em nenhum jogo competitivo. Dominar em uma única região é tarefa difícil o suficiente em qualquer tipo de competição que existe. Desde a incrível história iniciada por Fallen em Counter-Strike até as brilhantes campanhas dos brasileiros em Majors de Valorant e Rainbow Six. Nos jogos de luta, no entanto, o título mais almejado, a glória de ser o grande campeão mundial, nunca foi alcançada. Bom, essa glória nunca havia sido alcançada, até surgir nas competições de Brawlhalla o jovem prodígio Nicholas Hughes Martins, que com apenas 17 anos de idade venceu o Brawlhalla World Championship 2023. Pera aí. Chox, nossa, último react, mas já que hora? Não, é que esse vídeo aqui é longo. Como vocês sabem, eu gosto de falar bastante. Então, o vídeo sozinho tem 36 minutos. Comigo falando, a chance de levar 1h30 é alta. Lembrem-se do vídeo da nostalgia, que tinha 31 minutos e eu transformei em 1h30. Com os meus reacts em uma pitadinha de TDAH. Que isso, abraçar... Não, Brawlhalla é horrível. Puta que pariu. Não, nossa. Eu só vou assistir esse vídeo, porque é conteúdo competitivo, e 2, Punho do Dragão. Eu gosto do canal. Mas Brawlhalla, o jogo é... Cara, eu só jogo se meus amigos pilham pra jogar. Caso contrário, eu não jogo. Não jogo. Nananina, não. Sozinho, não. Não tem nem... mas porra, eu esqueci de tirar a música, eu sou idiota. Pronto, agora tirei a música. Mas... Cara, não dá, não tanco. É demais pra mim. Não em questão de ser difícil, mas é questão de ser um jogo todo zoado, hitbox zoada, tudo zoado. O jogo é feito em Flash, puta que pariu. Como é que eu sei disso? Porque eu fui ver como é que é feito os mods pra esse jogo e o jogo utiliza arquivos SWF, arquivos de Flash. Então isso explica muita coisa. Se tornando o primeiro brasileiro a conquistar o título de campeão mundial em um jogo de luta. Mas isso não é tudo. Em 2024, o Brasil ainda podia fazer mais. O Brasil ainda podia mostrar que havia chegado a era de uma nova região implacável. Essa é a história de como jovens prodígios brasileiros derrubaram o Império Norte-Americano para se tornarem os novos campeões de Brawlhalla. Welcome to Brawlhalla. Street Fighter 2 deu início ao fenômeno do gênero de jogos de luta, e não demorou para que a fórmula estabelecida por aquele jogo começasse a ser experimentada e... Deixa eu ver o que vocês estão falando. 2 horas no máximo. Misura, Brawlhalla é uma cópia de Smash Bros. Não, não é. Smash Bros, pra quem não pode jogar... Olha, pra quem não tem condições de comprar algum jogo da Nintendo, eu acho que eu só vou cantar uma musiquinha pra esse tipo de pessoa. Arita Keno, Yume wo Kakiyatsume. E é isso. Então, você gosta do Punho do Dragão? Eu gosto. Lúcio, então o Brawlhalla não surgiu no navegador? Dúvida genuína. Não, sempre foi um jogo .exe mesmo. Só que os arquivos internos é tudo de Flash. Brasileiro sempre dando seu melhor. Brasileiro tirando leite de pedra.
modificada por outros desenvolvedores. Já em 1993, Virtua Fighter introduziria o subgênero de jogos de luta 3D, e pouco a pouco outros subgêneros seriam formados, como os jogos de luta de anime, os jogos de luta de arena e finalmente os jogos de luta de plataforma, com a introdução de Super Smash Bros. Para o Nintendo 64 lançado em 1999. Basicamente, todos os subgêneros de jogos de luta foram estabelecidos nos anos 90, e eles seguiriam caminhos totalmente diferentes dali em diante. Para os jogos de luta de plataforma, Smash estabeleceria as bases do estilo de combate e estratégia voltada para a movimentação e Smash Melee é bom de jogar, viu? Puta merda. Ô jogo bom. leitura que vemos em tantos outros jogos até hoje. O que, ainda assim, não significava que havia acabado o espaço para a inovação. Em 2014, um jogo de Early Access foi disponibilizado na Steam, e seu nome era Brawlhalla. Era um projeto pequeno, mas ambicioso, com um twist de jogabilidade que eventualmente resultaria em um sucesso estrondoso, não apenas no subgênero de plataforma, não apenas para os jogos de luta, mas como um dos maiores esportes dos últimos anos. Em Brawlhalla, jogadores podiam escolher diferentes lendas, cada uma com sua própria combinação única de duas armas. Essa ideia não estava presente na versão inicial do jogo, mas seria implementada cedo em sua jornada de desenvolvimento, além de praticamente definir seu apelo e torná-lo um jogo único. Nenhuma lenda possui a mesma combinação de armas, e para diferenciá-las ainda mais, cada lenda possui 3 golpes signatures ou assinaturas, exclusivos para determinada arma, o que torna esse elemento parte fundamental do balanceamento do jogo. Conforme o desenvolvimento de Brawlhalla progredia, mais lendas eram adicionadas, e com a chegada de muitas delas, novas armas também dariam as caras para enriquecer as estratégias e os estilos de jogo. Assim como em Street Fighter temos os Shotos, os Honors e os Grapplers, em Brawlhalla as armas definem os arquétipos das lendas, e com a possibilidade de cada lenda equipar 2 armas diferentes em determinado momento das partidas, escolher a lenda apropriada é fundamental para criar sinergia com o perfil de cada jogador. Brawlhalla só seria publicado oficialmente em 2017, quando já era um jogo bastante aprimorado em relação à build original de 2014, mas foi nesse meio tempo que uma comunidade de jogadores e criadores de conteúdo já havia começado a tomar forma, com milhares de players ativos na Steam. Esse número, bem como a média Não, inclusive, agora falando sério, agora sem aloprar Brawlhalla, tem uma boa parte de criadores de conteúdo que simplesmente estão começando a produzir conteúdos para de fato ensinar as pessoas a jogar o jogo. E assim, se você atualmente quer jogar Brawlhalla, você consegue encontrar conteúdo em português com uma facilidade. Agora, se você realmente quer, tipo, conteúdos mais aprofundados, etc., aí eu recomendo você ver algum conteúdo em inglês, porque normalmente conteúdos em inglês, em relação ao Brawlhalla, são melhores, tipo, conseguem ser bem mais detalhados. Até porque Brawlhalla aqui no Brasil é muito mais um party game do que necessariamente um jogo competitivo, não que Smash não seja. Mas é muito mais um party game, sabe? Tipo, joga com seus colegas aí e GG, sabe? O cenário competitivo aqui tá engatinhando, né? Apesar de ter os caras lá que simplesmente foram campeões e tudo mais em cima dos americanos. Inclusive, ganhar de americano sempre é bom demais. Mas ainda assim aqui tá engatinhando bastante. Não é algo que ainda tá bem estabelecido. de jogadores ativos continuaria aumentando, e com incentivo constante dos desenvolvedores, em novembro de 2016 ocorreu em Atlanta, nos Estados Choques, e mesmo com tantos arquétipos, armas e estratégias, o Caio sempre perde a vida com algum golpe aleatório do Luquita. Sim! Unidos, o Brawlhalla World Championship, o primeiro mundial oficial de Brawlhalla. Desde o início, o mundial foi dividido em 2 categorias: Singles, a tradicional competição individual 1 contra 1, e Doubles, um torneio de duplas, com 4 lendas na tela simultaneamente. Alguns dos jogadores que se consolidariam como grandes referências de Brawlhalla marcavam presença no primeiro BCX, como Boomy, Twilight e LDZ, que não apenas venceu a modalidade 1v1 naquele ano, mas voltaria para vencê-la novamente em 2017. Mas seria em 2018 que um dos jogadores mais dominantes de Brawlhalla ascenderia ao trono como campeão mundial. Nesse ano, a Blue Mammoth Games, desenvolvedora de Brawlhalla, foi adquirida pela Ubisoft, o que abriria as portas para maiores premiações, colaborações insanas e ainda mais lendas, armas e mapas. Rayman foi adicionado ao jogo como a primeira lenda fruto de um crossover, e os números subiam consistentemente, com picos de até 15 mil jogadores simultâneos na Steam. Pela primeira vez também, o total da premiação para o circuito BCX seria de 4
$400 mil. E é nesse contexto que surge Sandstorm, até aquela altura alguém que estava apenas começando em Brawlhalla. Apesar de algumas boas colocações ao longo da temporada em torneios menores, Sandstorm havia vencido apenas um torneio online, Outplay or Dismay, até a chegada do BCX em novembro. Com um total de 0 aparições em eventos LAN, os presenciais de Brawlhalla, ele chegava ao Mundial como um underdog e de alguma maneira terminava como o novo grande campeão. Wrench staying very low, trying to avoid the ground pound. $400 mil. Premiação de jogos de luta normalmente são nesse nível mesmo, cara. Desde que tem uma empresa grande por trás, né? Porque assim, as empresas demoraram um pouco para entender. Mas depois da EVO, mas sendo mais específico do EVO Moment 37, as empresas começaram a entender que o cenário competitivo era um cenário importante para ter a sua base de jogadores. Porque se os caras estão disputando torneios, se os torneios estão sendo transmitidos, seja através de televisão, através em lives, principalmente lives na Twitch, o jogo vai ter mais visibilidade. Tanto que Skullgirls praticamente teve um problema para chegar para o grande público por conta disso. Né? Demorou para entender que tinha que focar no cenário competitivo. Outro jogo que também... Olha só, um jogo que já tem nome, já tem tudo e tudo mais, que demorou para ter um cenário competitivo decente, foi Super Smash Bros. Porque a Nintendo era contra do Smash participar em competições. Era contra. Não podia ter competição de Smash até pouco tempo atrás. E não era só do Ultimate não, dos outros não podia ter. Tipo, se você fosse fazer uma competição de Smash, tinha que ser no sigilo, porque se a Nintendo pegasse, era processo. Só nesses últimos anos aí que a Nintendo viu que tipo, tem que ter competição, porque senão meu joguinho morre. Se morre eu não vendo. Mas demorou bastante. E, obviamente, o jogo que foi pioneiro no cenário competitivo foi Street Fighter, com Street Fighter Alpha 3, tendo, inclusive, a primeira luta entre pessoas de outras nacionalidades, que teve o Daigo Mehara, se eu não me engano, e o outro foi o Alex, que eu esqueci o sobrenome dele. Nossa, a gente foi... Fomos pra uma vertente completamente diferente. Mas é isso aí, cara. Jogo de luta é assim mesmo. As empresas estão entendendo que tem que ter competições pro jogo não morrer. Você acha que Multiversus, por exemplo, não foi muito pra frente por quê? Além de todos os problemas, não era um jogo que tava no cenário competitivo, entendeu? Não foi pra frente. Lógico, tem muitas outras variedades, né, que acabou acontecendo aqui, no caso do Multiversus, mas acontece, sabe? Tem que estar presente no cenário competitivo. Jogo de luta tem que ser competitivo, entendeu? Agora entendo porque tem competições de Counter-Strike. Counter-Strike eu acho que é a mesma coisa. Não sei, eu não acompanho cenário de Counter-Strike. Eu só acompanho alguns cenários de jogos de luta mesmo. Não são todos também, mas eu acho que acredito que deve ser a mesma coisa. Sandstorm just did it! Sandstorm! Esse era apenas o começo do reino de terror de Sandstorm, que dominou completamente os torneios LAN de Brawlhalla e em 2019 foi não apenas campeão novamente na modalidade singles, mas campeão nos doubles ao lado de Boomy. This could be it, ladies and gentlemen. This could be it. I throw desperately trying to keep it alive, and that is it. Boomy and Sandstorm are your 2019 2v2 World Champions. O Sandstorm chega para mudar a história do Brawlhalla. Com a sua primeira aparição em LAN e sua primeira vitória, ele marca o início de uma nova era, um novo reinado no jogo. E o mais interessante é que ele traz para o competitivo a foice, até então pouco explorada, uma arma mais recente, muito baseada em leituras, de pouca consistência. Ele traz essa arma num nível altíssimo para o competitivo como ninguém tinha visto até o momento, criando uma legião de fãs de jogadores de foice, e mais especificamente jogadores de Mordex, que é o personagem que ele traz para o jogo, e se torna tão popular o Sandstorm em si, que ele transforma o Mordex no personagem mais jogado de Brawlhalla. Sim, o Mordex vira o personagem mais jogado de Brawlhalla por causa do Sandstorm. Sandstorm e Boomy eram considerados os jogadores mais fortes do ZEWA, e os ZEWA eram indiscutivelmente a região mais forte do mundo. Com a pandemia, os torneios LAN foram suspensos, e as finais globais foram substituídas por finais regionais para a América do Norte, Europa e Ásia. Quando os eventos LAN voltaram em 2022, algo permaneceu inalterado
inalterado. Os Estados Unidos ainda eram a região mais forte do mundo. Nos singles, Impala foi o campeão do maior BCX da história até então, com a premiação total de $500 mil, e a dupla Boom e Snowy venceriam nos doubles. A história competitiva de Brawlhalla só tomaria um rumo inesperado em 2023, com a chamada ascensão da América do Sul. Na verdade, tratava-se principalmente da ascensão do Brasil. A comunidade da América... Quem diria que o Brasil ia começar a se destacar logo no Brawlhalla, né, cara? Sei lá, eu acho que talvez pelo jogo ser de graça, então ele tem mais fácil acesso, né? Então qualquer um consegue jogar. E além do que, é um jogo que não exige do computador. Então, mais um motivo para ter um acesso mais fácil. Que, inclusive, eu vi um vídeo recentemente, agora eu não vou me lembrar qual, que a discussão central dele era referente à pirataria aqui no Brasil. Mas não era só especificamente de jogos, mas de livros, quadrinhos e etc. E, obviamente, um grande motivo para o brasileiro piratear os conteúdos de forma geral seria justamente pela dificuldade de ter o acesso àquilo. Ou seja, por conta de preços e tudo mais. E tanto que até acabou tocando num ponto sobre mangás, que os mangás aqui, dependendo da editora, da edição e tudo do cacete A4, pode chegar a bater na casa dos 50, cara. 50, 55. Então, assim, para um brasileiro esse é um valor muito pesado, então, sabe? Então, acaba colocando um empecilho aqui para ele. Né? Coisa que a Nintendo sabe fazer muito bem, né? Agora que colocou uma porcaria de Mario Kart a R$500 e o console a 4.500, né? Então vai impossibilitar os brasileiros de conseguirem jogar os seus jogos. Já a compensação com o Brawlhalla não. O Brawlhalla, como ele é gratuito, então a barreira de entrada é muito menor. Não espere ser tipo um grande jogo, que Brawlhalla seja aquela coisa toda e pipipi, popopó, sendo que não é. Tá? Mas acaba facilitando a entrada e com dedicação, ou se de repente for a única coisa que você tem pra jogar, você acaba conseguindo ir longe. Mas é lógico, vai depender de muita coisa, vai depender de dedicação, de estudar o jogo, enfim, jogar muito e etc. A América do Sul demorou um pouco mais para ser formada. Os servidores oficiais chegaram aqui apenas em 2017, quando o jogo foi publicado, enquanto a América do Norte e Europa jogavam desde 2014. Até esse ponto, os jogadores daqui jogavam em servidores internacionais, sofrendo com problemas de latência, jogando Brawlhalla em condições não ideais. Ainda assim, uma comunidade começava a se formar, e inevitavelmente isso produziria os primeiros grandes talentos da região. No Brasil, isso começou com Lucas Fiende Borges, que tirou seu nick do clássico Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ele foi introduzido a Brawlhalla por seu irmão, Baltazar, e não demoraria para se tornar um dos melhores jogadores do país ao lado de seu primo e parceiro de treino Stardef. Ainda em 2017, ele viajou ao BCX pela primeira vez, encerrando o torneio no top 32. A vitória ficou para o norte-americano LGZ. Especialmente em 2018, com a introdução da mecânica de Dash, Fiende consolidaria seu domínio na América do Sul, tornando-se um legítimo especialista do novo meta de Brawlhalla. Oh, here we go. Fake it. That's it. There it is. That's all he needed. Gets the 3 out. And the end of the Brazilian Championship. Here we go. Fiend taking it down. Ele voltaria ao BCX no fim do ano para conquistar agora o top 24, caminhando um pouco mais em direção ao topo. Seu real choque contra o mundo viria, no entanto, no CEO 2019, quando o brasileiro formou dupla com o canadense Pugsy para terminar o torneio na terceira colocação, conquistando o primeiro pódio do Brasil em um Major de Brawlhalla. This is Pugsy and Fiend's chance to move into the winners finals, guaranteeing themselves top 3. A jornada de Fiende abriria os olhos dos jogadores brasileiros para a verdadeira força guardada aqui. O Fiende, ele é meio que o pai do Brawlhalla sul-americano, ou se talvez já o avô, eu não sei em qual geração a gente tá disso aí, mas enfim, ele é o cara que vai dar o início a essa sequência, ele vai setar o nível competitivo aqui muito alto, ele vai ser aquele jogador a ser superado que ninguém consegue. Peraí, Choques. Teve muitas operações contra a pirataria em mangás recentemente. Sim. Estão derrubando o site, pá, e o caramba e tal. É que assim, o governo tá preocupado em acabar totalmente com a pirataria, né? Enfim, não tem muito o que falar sobre isso. Mas ela só existe porque as coisas são absurdamente caras pro brasileiro comprar.
E Chokes, o pior é que ainda vai ter gente que vai comprar o jogo. Sim, vai ter gente que vai comprar o jogo, que vai se endividar. Tem gente que passa o pano falando que é por conta dos impostos e pá e tal, que a Nintendo não poderia... Que a Nintendo... como é que eu vou dizer assim? Que a Nintendo pode cobrar esse valor, pipipi, popopó, né? Sendo que quando teve aquela crise na Argentina, que inclusive há pouco tempo aí eles estavam na pior crise da história deles... A Nintendo conseguiu localizar os preços para eles lá. Então, ou seja, não tem desculpa. E a Nintendo, também, o pessoal que cuida da Nintendo aqui da América Latina, é o pessoal que não gosta muito do Brasil, né? É um pessoal que dificulta as coisas aqui pra gente. Não é um brasileiro que tá cuidando dali. Então, isso também é um fator a mais pra gente se fuder na mão da Nintendo. Porque, por exemplo, se coloca um argentino, um uruguaio pra cuidar da Nintendo da América Latina, o que vai acontecer? Eles vão favorecer os países que falam espanhol, os países hispânicos, vamos assim dizer, enquanto a gente se fode. Porque, enfim, os nossos hermanos não são tão hermanos assim. Superar direito, sabe? Com pequenas disputas ali, talvez o Stardust tentando tirar uma vitória. A gente tinha ali DB, Wes, mas todo mundo ainda tava 1 passo, 2 passos atrás do Fiend. E o Fiend é o primeiro nome que vai viajar para fora do país em grandes disputas internacionais, com boas classificações, juntando a região inteira para assistir, para torcer. A essa altura, fortes jogadores brasileiros como Vecina, Stardust, DB, Emperor e o argentino Power marcam presença nas cabeças das competições. Mas a rivalidade que moveria o nível competitivo para a frente era Fiend vs Wes. Fiend voltava do BCX 2019 com mais um Top 32, apenas para, alguns meses após, se deparar com a pandemia. Para os jogadores de Brawlhalla, especialmente no Brasil, o que poderia representar um futuro incerto em competições acabou se traduzindo no arco definitivo de treinamento da região. Os torneios LAN foram imediatamente cancelados, mas com o sucesso das competições de Brawlhalla e o aumento constante da base de jogadores ao redor do mundo, o orçamento para o ano 5 já estava aprovado. Isso resultou num modelo voltado totalmente para as competições online, divididas por regiões. Além dos tradicionais 1v1, agora também iniciavam oficialmente os 2v2 no Brasil, e Fiend e Wes travariam alguns dos embates mais marcantes que você pode imaginar. As premiações cresciam, a comunidade se consolidava e a rivalidade de Fiend e Wes criava um ambiente para que o nível do Brasil aumentasse de forma considerável. Os espectadores agora se interessavam em assisti-los, e para muitos deles isso culminaria no interesse por jogar Brawlhalla. Em 2022, os torneios LAN estavam de volta, e o ápice do impacto dessa rivalidade seria materializado no Mid-Season Championship, quando, após mais de 2 anos de pódios divididos na América do Sul, Fiend e Wes uniriam forças pela primeira vez em um 2v2 para não apenas vencer algumas das melhores duplas do mundo, mas para garantir a segunda colocação no torneio. In a 1v2, hits the recovery, gets the snare. Oh, it was almost a double knockout on his own. Can simply even make it back. Wes has to get Frozy at the side of the stage. Dodges to the side air. Goes to go for the weapon punish here. He dash jumps, pivots for the snare. Frozy goes down. He gets Simple. Simple has to do this. Europe needs Simple to win this, but it's not gonna happen. Wes and Fiend, 3-0. Acho que a Nintendo aos poucos quer se afastar do Brasil colocando preços altos para ser mais difícil de comprar. A Nintendo já se afastou do Brasil por um bom tempo quando ficou fora por anos, né? Voltou recentemente, mas ainda assim, enfim. Sei lá. Tá aqui só por um breve momento. Não vai ficar muito tempo, não. Clean sweep, there goes. Bom, basicamente aqui pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, basicamente os brasileiros derrotaram os estrangeiros, né? Estavam jogando em um campeonato de duplinhas, vamos assim dizer. E a duplinha vermelha era a duplinha brasileira e a duplinha azul era a duplinha gringa. E é isso. Eles não venceram o campeonato, eles vão para a grande final. On a grand finals, oh my goodness! Aquilo era chocante não só pela rivalidade, mas principalmente porque eles não treinavam juntos como dupla e resolveram juntar forças de última hora. O resultado foi que o Brasil inteiro, que normalmente se dividia para torcer para um dos dois, se uniu pela primeira vez para torcer para ambos. Esse foi um dos momentos mais marcantes de Brawlhalla no Brasil. O campeão da modalidade 1v1 foi o Luna, jogador americano. Então, ainda que ele domina americano, tanto no 1v1 quanto no 2v2. Mas o Luna, que embora tenha vencido o torneio, na primeira etapa do torneio, lá no top 24, cara, ele quase perdendo para o Loris.
era um jogador que ninguém nem sabia. Mesmo na nossa região, poucas pessoas conheciam o jogador, sabe? O Loris, pô, quem é esse Loris aí, sabe? Isso ainda rolava bastante no chat naquele momento. E aquilo mostrou o potencial do jogador, que ia ser despertado depois nos anos seguintes. Então, cara, o Mid-Season foi muito importante pra mostrar que a região sul-americana era muito mais plural do que só Fiend, e que ela tava chegando muito sério pra disputa pros pódios como um todo. Nos singles, Fiend encerrou na terceira colocação. O primeiro lugar não parecia mais apenas um sonho distante. Não, e vale lembrar que o pessoal aqui da América do Sul como um todo não tem a mesma realidade dos europeus e dos estadunidenses para se dedicarem a um joguinho. Muitas vezes não tem o console, não tem tempo, não dá dinheiro. Eu vou utilizar Street Fighter como exemplo. Cara, se você consegue se destacar em Street Fighter e vai viajar para competições grandes que seja, tu vai na base de vaquinha, irmão. Pra jogar Street Fighter, que é simplesmente o jogo mais competitivo dos jogos de luta. Imagina um Brawlhalla, imagina um Mortal Kombat, por exemplo, que são menores. Irmão, não é um morango, não. Os estadunidenses lá têm apoio de empresa, aqui brasileiro não tem, não. Os brasileiros vão pro campeonato no modo very hard, cara. Mas uma realidade inevitável. Agora, tudo era apenas uma questão de tempo. Enquanto o Wes e Fiend colocavam o Brasil no mapa em torneios internacionais, a comunidade brasileira se tornava cada vez mais forte. Isso, é claro, despertaria o interesse de novos jogadores, alguns dos quais revelariam proficiência notável no jogo. Esse era o caso de Kaina, que começou em Brawlhalla ainda muito jovem e logo descobriu uma grande sinergia com o jogo. Kaina é o tipo de jogador que faz espectadores pensarem que o jogo foi feito sob medida para ele. Ele simplesmente parece ser melhor que todo mundo. E apesar de inicialmente isso soar como um exagero, o tempo mostraria que isso estava muito próximo da realidade. Enquanto Kaina começava a aparecer em torneios, outros novos talentos davam as caras, como Loris, Ventankilo e Yus, a essa altura conhecido como Laminha, até hoje seu apelido carinhoso dentro da comunidade. Na verdade, o primeiro torneio vencido por Yus em 2022 contava com todos esses jogadores no top 8, ao lado de Fiend e Wes. Muitos deles começaram por influência desses dois veteranos e agora estavam vencendo consistentemente, dando forma a um novo jeito de jogar Brawlhalla. O torneio mundial de 2022, a BCX, ela foi extremamente importante, porque era o retorno das LANs, o retorno do Mundial de Brawlhalla. A última BCX tinha sido em 2019. E no Brasil, nossa nova região era representada principalmente através de Kaina e Yus. Seriam os nomes que iam marcar aí o futuro do Brawlhalla e nesse momento estavam deixando suas primeiras marcas. O Kaina conseguindo a primeira classificação de top 8 no torneio mundial de Brawlhalla. Cara, o que é, sim, incrível. Era todo mundo assistindo o Kaina, todo mundo assim, cara, junto, unido. Foi uma energia incrível. E, cara, o Yus, uma coisa que muita gente não sabe, ele tava passando muito mal nessa BCX. Ele tava muito doente. Entre os dias que ele chegou lá, ele tava muito doente. Ele quase não competiu, inclusive, mas ainda assim conseguiu participar. Mas eu acho que dentro da situação, cara, ele jogou muito bem, com grandes vitórias e ainda conseguindo na modalidade duplas, ao lado do Fiend, pegar a 5ª colocação. O nível da região continuaria aumentando e não demoraria para o mundo ser pego de surpresa. O ano 8 de Brawlhalla foi anunciado com uma premiação total de $1 milhão. Aí, ó, vocês já estavam impressionados com $400 mil? Agora vem a premiaçãozinha michuruca de $1 fucking milhão. Dividido entre vários eventos ao longo do ano. Mas além do dinheiro, o que também impressionaria em 2023 era o choque de novas regiões contra regiões consolidadas, com players da América do Norte, Europa e Ásia. A América do Sul também estava lá, mas além das boas performances de Fiend e Wes nos anos anteriores, pouco era conhecido sobre a região. Com a expansão das competições sazonais com qualificatórias ao redor do mundo, no entanto, chegaria o choque da nova geração brasileira contra os grandes nomes da Europa e Estados Unidos. Era hora da nova geração continuar o que Fiend e Wes haviam iniciado alguns anos atrás. Para abrir os torneios do ano 8, chegava o Winter Championship, dividido entre 5 torneios para 5 regiões, dos quais 3 eventos ofereciam vagas para o Winter Royal, ser formado por 8 jogadores da América do Norte, América do Sul e Europa. Kaina foi o campeão da edição da América do Sul, mandando Yus para Losers na Winners Finals e depois vencendo-o novamente por 3-0 na grande final. Yus can't deny it. That's 3 exclamation points and 1 more at the end of the game as
Kaina is gonna be the South American Winter Champion. Ambos os jogadores garantiam assim a vaga para o Winter Royale, mas Yus não pôde ir ao evento. Isaac foi em seu lugar. Chegado o grande torneio, que aconteceu no início de março de 2023, Kaina e Isaac passaram pela fase de Round Robin, em que todos os jogadores se enfrentavam, mas não foram capazes de parar os norte-americanos Ray Dish e Luna, que fizeram a grande final em que Luna saiu como vencedor. Ainda assim, Kaina encerrava na terceira colocação, dando ao mundo apenas um gostinho do seu verdadeiro potencial. Ainda em março, chegariam as qualificatórias para o Spring Royale, e na América do Sul, dessa vez, Yus conseguiria a vitória e a vaga, acompanhado de Wes, que ficou em segundo lugar. Eles foram lutar pelo título no final de abril, e essa seria a primeira vez que o Brasil conseguiria uma grande vitória internacional. Yus teve uma campanha completamente... Chokes, imagina a ansiedade que os jogadores têm em uma final. Sim, principalmente a galera que é mais nova, né? Os jogadores mais novos aqui do Brasil. Eu imagino que deve ser uma ansiedade do caralho, mas ao mesmo tempo eu acho que, sei lá, deve ter alguém que coloca eles no lugar, sabe? Pra não ficar ansioso demais e fazer cagada na final. Que, bom, apesar de toda a situação, vai ter uma galera gritando, assistindo a partida, tá valendo dinheiro pra caralho, pá e tal. Alguém tem que botar a cabeça desses caras no lugar, né? Deve ter algum coach, alguma coisa assim. Coach que eu digo treinador, tá? Não é coach tipo Pablo Marçal. Não, Deus me livre. Dominante na fase em que todos os 8 jogadores se enfrentavam, avançando com 7 vitórias e nenhuma derrota. How does Nees find an opening to convert the stock? Sair and Yus will hold on undefeated for the entirety of the round robin phase. He clutches out time and time again. Nas finais, ele apenas repetiu sua performance dominante, vencendo Godley, o jogador mais forte da Europa, por 3-0 na Winners Finals e novamente na grande final por 3-1. He's got nothing here. He gets the unarmed sidelight. He has nothing, and Yus does it! Brazil! It's over! South America's getting a trophy! Yus is the Spring Royale 2023 champion after triple eliminating Triple. Godley. Wait, how about Yus is the Spring Royale champion after not dropping a single set against the winners of multiple Spring Championships in their region? E assim o brasileiro ganhou o primeiro troféu, ó. O Spring Royale não tinha o prestígio de um Major ou do Mundial, mas era um torneio bastante relevante, com alguns dos melhores jogadores do mundo. Mas se ainda haviam céticos, o DreamHack Dallas colocaria um ponto final em qualquer resquício de dúvida. Com premiação de $70 mil e participação dos melhores jogadores do mundo, vencer aquele torneio poderia ser o ponto de virada para que o mundo visse o Brasil com outros olhos. Mas não impressiona apenas que Yus tenha vencido. Mais uma vez, o modo como ele venceu foi assustador. Ele passou primeiro pelo bicampeão da modalidade 2v2 Boom, com uma vitória de 3-1, e depois passou pelo campeão mundial dos singles em 2022 Impala com mais um 3-1, garantindo sua vaga na grande final. Lá seu oponente seria Luna, um dos melhores jogadores norte-americanos àquela altura. Apesar de um primeiro set disputado, em que Luna foi capaz de resetar a bracket, Yus faria os ajustes necessários e venceria o último set com um sonoro 3-0. Luna doesn't hit the ground pound, goes deep, gets back, Yus with the weapon. Is Luna going to be looking for a signature? He's going to throw that weapon toss down. He can't take the second stock. Finally, he does, but he's taking so much damage. He is very much in the red. Weapon spot comes in. Yus snakes it away, and it's his weapon of choice. Yus has done it. He has unseated Luna. He has done it for South America, and he has done it for himself. Yus is your DreamHack Dallas 1v1 champion. Vamos, Brasil! Finalmente, o Brasil era campeão de um Major de Brawlhalla. E o mais interessante, jogando de Vector, um personagem que pela maior parte da comunidade ali na época, todo mundo diria que era o pior personagem do jogo. E não que eu acho que eles tenham mudado muito de opinião com relação a isso, era que o Yus era realmente muito diferenciado. E cara, o Vector era um personagem de Rocket Lance e arco, e o Yus estava jogando majoritariamente de Rocket Lance, que também não era uma arma de expressividade na modalidade individual, não tinha nenhuma grande expectativa sobre aquilo. Então o que o Yus estava fazendo por si só era incrível, era absurdo, era algo jamais visto, e não era o personagem, era o Yus. E é porque o Yus ele era muito apaixonado pelo Vector, era o personagem do coração dele, então ele tava jogando de Vector, ele tava... Vai cair naquilo que eu falei no primeiro vídeo. Se você joga com um personagem que você gosta, nossa, cara, é outra parada. Sabe? O importante de você jogar algum jogo de luta é você jogar com o personagem que você gosta.
Isso vai facilitar 1000 vezes, até porque você vai passar a maior parte do tempo jogando com aquele personagem específico. Então, se você pegar um personagem que você odeia, você vai querer dropar o jogo. Isso aí é lógico, uma coisa lógica de se pensar. Conseguindo se classificar muito bem. Então, assim, esse é um marco muito importante, né? Então, seria um personagem low tier? Eu não sei muito sobre o meta de Brawlhalla. Eu precisaria dar uma pesquisada. Mas, se é um personagem que tem uma série de problemas, vamos assim dizer, eu acho que assim de uma forma bem explicada para poder falar, sim, ele seria considerado um low tier. Eu já quero até aproveitar aqui para dar uma explicada para ver para vocês como é que é feito esse negócio de tiers. As tiers, basicamente, elas são feitas da seguinte forma. É quando é pegada um personagem, cujo jogador está em um nível, e coloca outros personagens em supostos jogadores do mesmo nível, para ver em quais cenários um determinado personagem vai ter vantagem em relação a outro. Por exemplo, um personagem de espada e um personagem que luta com os punhos, pela maior parte das vezes, o personagem que usa espada vai derrotar o cara que é pugilista, por questões lógicas. Isso significa que sempre vai ser assim? Não. O pugilista, ele pode até vencer o espadachim, mas vai ser bem mais difícil do que, por exemplo, se ele enfrentasse um outro tipo de adversário, entende? Eu acho que assim eu consigo explicar melhor. Então, para resumir a ópera aqui, um low tier é aquele personagem que tem dificuldade em vencer os demais personagens. Seja por falta de ferramentas, seja pela movimentação dele, ou por algum outro tipo de fator. Ele tem mais dificuldade do que os outros. E um personagem que tá no top tier, ele é um personagem que não tem dificuldade de vencer os outros, ou seja, é um personagem muito forte. Porque o Yuz, ele começa com toda essa paixão por Brawlhalla nas vitórias dele. Para concluir o ano 8, chegava o aguardado BCX 2023, o Mundial de Brawlhalla com premiação total de $1 milhão. O Brasil marcava presença com seus melhores jogadores disputando nas duas modalidades. Stuck inside of it, okay. Down sig, side sig, and Zakoi gets taken out. A fantastic team combo coming out from Fiend and Zac. Nos doubles, eles marcariam presença no top 8, mas não chegariam ao título. No torneio individual, o Brasil entraria para a história de Brawlhalla e para a história dos jogos de luta. 5 brasileiros chegaram ao top 32 do BCX 2023, que contou com mais de 600 participantes, mas seriam Kaina e Yuz que avançariam para o top 8 em busca pela glória. Apesar de ambos chegarem ao top 8 pela chave dos vencedores, eles precisariam se enfrentar logo de cara. Kaina havia sido o algoz de Yuz em vários torneios da temporada, mas não dessa vez. Oh yeah, but let's see if Kaina is... Oh, wait! Okay, yeah, Scoops had to get out of there, man. I was about to say another ground pound. That could have been it. The reversal of fortune for Kaina is going to do it. Good stuff. Okay. Nice. No dodge is coming out from Kaina. He's like, I have so much health and stocks to use as a resource. He doesn't have to be scared. Então, agora que a gente tá vendo basicamente uma rinha de 2 BR, cara. Wow, look at that. I'm fighting my way out of here. You thought I was gonna give up a dodge? No. Use gets a recovery. Should be enough. All right, man. Just to sneak through with that weapon throw to the unarmed recovery. Gets right by. Manages to bait out that neutral life from Kaina and comes in with the slide kick recovery to get that game. Really effective strategy. Waking up kind of similarly to the Scythe matchup, where waking up is a big part of having effective defense. And we get a nice little dodge read right there. Use waiting. Kaina not burning the dodge button, but Yu says, I'll keep pressing attack. Ooh, combos in and gets the recovery afterwards. Yu's making West Coast custom combos. Yu's looking like he's on the way. Whoa. Basicamente agora, se eu não me engano, acho que tá no set que vai definir. Então, quem ganhar se classifica, quem ganhar ou cai pra losers ou cai fora. Okay, he started throwing some moves we haven't seen at all today. Yeah, and Juicy, he's like, I gotta try every button at least once. Use every option. E assim, vocês podem me perguntar, pô, Luquita, mas quem que é o brasileiro? Os dois são brasileiros. Os dois, nesse exato momento do vídeo, são brasileiros. No table or corner unchecked. As Yu's here, trying to rack up a bit of extra damage, goes for a safe follow-up off of that down air. Kaina's not pressing dodge, bro. Yu doesn't know what to do about it. Okay, there he is. Where you going? You can't run away. Went for a big swing. Não é por nada não, mas uma lutinha de Brawlhalla é feia de assistir, hein? Oh, they're both... Oh! It hit! Okay, he's still living though. Oh, and he goes for the neutral sig! 100%
accuracy. He don't miss. Apesar da partida disputada, Yus conseguiria a vitória por 3-2, ficando a apenas uma partida da grande final. E seu oponente seria Godly, que derrotou o Impala por 3-0. Has to find something else here, gets scooped up. Godly looking for potentially the final blow here. Impala needs to make sure he doesn't get caught by the final glove again. Oh, that is just it. I did not expect the power off of that, but Godly knew. Se você prestou atenção em como foram as vitórias de Yus nos torneios em que ele venceu, você não se surpreenderá com o resultado de seu confronto contra Godly. Once again, Godly trying to find that read off that sideline. Ok. Agora se necessário falar. O cara que tá usando uma espada rosa ou vermelha, não sei, dependendo da cor que você enxerga, é o brasileiro. Sideline. Ooh, tried to read the dodge in. This time, Godly goes for it. The Nair almost takes him off. Over to the sword. Recovery. And Yus takes game number 1. One more hit. Yus could find it. He just needs that big swing. But Godly swinging back with the axe. Downlight. Yus struggling to get back down onto the ground. But now we're back to kind of the same thing that happened. Oh, not quite enough just yet. Just one hit away from a game 5. Yus with the Nair. The neutral stick. Yus is going to grand Espadão. finals. We got a South American in grand finals. Vamos Brasil, baby! 3-1 para o brasileiro. Yus estava na grande final do Mundial de Brawlhalla. Seu oponente seria um rosto conhecido. Isso porque Kaina estava destruindo absolutamente todos os seus oponentes pela chave da Losers. Ele venceu o alemão Akno, o lendário Sandstorm. The dodge up this time kind of goes low. And he gets the recovery. North America is out of there. We're getting a new region to be the 1v1 champion. E por fim, Godly, garantindo sua revanche contra Yus. This is Godly's tournament stock right now. He needs to survive. Narrowly gets that wall touch, but that's a hammer for Kaina. He's looking for the one stop that he needs, and he gets it. We got a South American. E sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. A final desse torneio vai ser disputada entre 2 brasileiros. Grand finals. Godly is going home with the bronze medal. Não importava o que acontecesse, o título já era do Brasil. Coming in at about 2 minutes and 45 seconds into this game, kind of swapping back over to the axe. He wants that damage build opportunity. He's sticking to the ground. He's not jumping up and going for the nairs. He is not challenging Yus in the air. He's like, you can sit on that soft platform, but eventually you're going to want to come down. The sweat beads come out from Yus. He's running out of options, but Kaina just takes that opportunity to get some more damage. We're now seeing a standard aerial from Kaina being the first axe neutral air and then the ground pound. He's threw out yet another ground pound. Ou seja, um brasileiro entra, só um sai. 2 brasileiros, né, Chokes, agora. Mas eu entendi o que você falou. In the air. That wasn't something he was doing too much earlier, so he's changing things up here to go against Yus. Goes in for the sideline. This time he'll hit it. He gets the ground pound, punishing the dodge of Yus. Oh, but the weapon toss goes through and Yus capitalizes. Gets a big 3-piece into the recovery. Yus gonna take game number 1. Oh, misses the stomp. Misses another stomp. Kaina's looking lost right now. He's not able to find anything. Oh, the recovery almost puts him off screen. One more recovery from Yus, and Kaina could be down 0-2. Yus able to avoid the stomps from Kaina, and there it is, the finisher from Yus. He's up 2-0. He does have the axe. Basicamente, o cara do espadão, segundo a Choque, está ganhando por 2-0. Então, se ele ganhar mais um set, ele basicamente é campeão do mundo. A lot of last game he spent with the hammer in his hand, especially towards the end. Back-to-back neutral lights again. Yus is finding so much damage. A third! And the side sig! Yus with a full stock lead now. He's about to be staring at a 2-stock lead on Kaina. The weapon toss there is able to pick it back up as well. Finds it down there. Goes for the on-stage ground pound against Kaina. And takes virtually no punishment from it. Yus with the weapon advantage, downline into the recovery, weapon toss to help him out. 3 stocks to Yus, 1 stock left for Kaina. Okay, we see a stomp side air. Feels like it's been a long time. De acordo com a Chokes, não. Since we've seen that, but Yus instantly answers back. And hit with the bridge, and there's the dare. Yus
Yus is your BCX 2023 champion! Yus não pôde ser parado. Com a vitória por 3-0 sobre Kaina, ele era o novo campeão mundial de Brawlhalla, e o Brasil era campeão de um jogo de luta pela primeira vez na história. Aquele era um momento incrível. O quanto aqueles garotos cresceram e evoluíram para se tornar os melhores do mundo. A vitória era de Yus, mas ela era também de toda a comunidade de Brawlhalla. Você vê Kaina e Yus comemorando esse título, sabe? Levantando a bandeira juntos, comemorando esse título. Então foi extremamente importante, porque foi a concretização de todo o treinamento, de todo o crescimento da... E vale relembrar, né? Porque quem joga jogos de luta aqui no Brasil, cara, pra se dedicar, pra jogar torneio lá fora, assim, é inviável pra gente. Tipo, se eu fosse disputar algum torneio, coisa do tipo, eu não ia conseguir bancar do meu bolso, mas nem fudendo. Eu ia precisar de vaquinha, eu ia precisar de LivePix, inclusive livepix.gg/Luquita. Eu ia precisar de alguma coisa pra conseguir viajar. Que, não só viagem, como também hospedagem, alimentação, pai, o caramba. Porque esses eventos aí, eles não pagam não, tá? Não pagam. Você que tem que ir, você que tem que você que tem que se sustentar lá. Caso contrário, você não vai ter muita coisa não. Eu acho que tinha alguma pessoa vaiana naquele lugar. Ah, deve ter. Não duvido que tenha, Choques. A região finalmente ali se mostrando no torneio mais importante do ano. A história havia sido escrita, e sua maior reviravolta é que, de alguma forma, ela estava apenas começando. Em 2024, Yus e Kaina continuariam com seus excelentes resultados, e especialmente Kaina teria um ano bastante dominante, vencendo torneios na América do Sul, Europa e o Mid-Season Championship nos Estados Unidos. Oh, he goes for the down stick instead. He gets ground pounded. This might be the end of the tournament. The down air is gonna hit, and Kaina is going to be your mid-season 2024 singles Brawlhalla champion. O jogador o brasileiro que perdeu agora ganhou outros torneios, ó. Não tá todo mundo bem. Realmente parecia imparável, e o reino de terror que os norte-americanos perpetuaram nos primeiros anos de Brawlhalla parecia se transformar aos poucos no novo reino de terror dos brasileiros. So what do you two think about everybody saying your names? Yeah, right. Você tem noção que na CEO de 2024 faziam mais de 7 meses que nenhuma outra região no mundo, nenhum outro país diferente do Brasil pegava sequer top 2? Era sempre uma final brasileira. O ano já pareceu que estava completamente dominado nesse ponto. A BCX em 2023 você já escutou, a gente teve Kaina contra Yus. Mas chega aí no ano de 2024 com o primeiro Royale, Spring Royale, Kaina contra Lores na final. Chega agora na CEO, Kaina contra Wes na final. Parecia que o mundo já não tinha mais chance, já não tinha mais espaço para conseguir pegar um pódio sequer nos torneios. Chegado o Mundial de 2024 no mês de novembro, Kaina e Yus eram, mais uma vez, os dois brasileiros no top 8 da competição, que contou novamente com mais de 600 jogadores. Quem ousaria apostar que a grande final do BCX seria exatamente a mesma de 2023? Pois foi esse fato completamente inusitado que se materializou para a surpresa do mundo inteiro. Oh, what a nail biter, but he's getting the damage on the Yus. He knows to extend that just a little bit higher. Can he get the recovery juggle again to get the daylight recovery? It's not enough just yet. One more major KO move. Oh, no. Markimu's not dead either. The ceiling is so high, but not high enough. Yus gonna win it out 3-1 over Markimu. We're getting the South American Grand Finals. Sim, é isso mesmo. 2 anos consecutivos teve uma final entre brasileiros. It's Brazil's world and we are just allowed and I blessed to live E como o narrador disse, o mundo é dos brasileiros e nós apenas assistimos. in it. We are getting a repeat Grand Finals from BCX 2023. O que muda dessa vez era o contexto da final, pois Kaina derrotou Yus por 3-2 na Winners Finals, e quem buscava revanche era o atual campeão do BCX, após vitória contra Markimu na chave de baixo. Para Kaina, apenas um set o separava de consolidar seu jogador definitivo de 2024 e coroar o Brasil pelo segundo ano consecutivo no topo do mundo. Para Yus, era necessário o reset e o set posterior. Parecia uma tarefa quase
impossível, mas o que aconteceu foi inacreditável. Downlight side air, kinda running out of options there. He's been floating. Gravity cancel neutral light denies the wall touch. No, kinda's able to get back. He's sent over far to the right side. Yuz kind of going high, but also maintaining that fast fall potential to go back low over to the main stage. Nice punish on the side sig, but he doesn't find too much after. They're trading blows back and forth, but Yuz is ahead, so it's favoring in the double recovery. Trying to bait something out, but Kinda's the one who gets the bait, gets the stop side air. Unless he has to swap off, it seems like Kinda wants to finish this one off with Hammer. The GCD light ultimately getting the closer there, spinning around. The dash on Wake that was close. Kinda avoids that down light, that down air from Kinda, almost takes down Yuz. Both of them getting closer and closer to the red. Down light side air, not gonna KO. It's gonna take a little bit more to KO from Yuz, but okay. Ok, basicamente, se eu não me engano, tá dando o mesmo resultado da final do ano de 2023, vai falar do ano passado. Olha só eu chapando o globo aqui. Might start off just a little bit too low, but the down air. That's the bracket reset. It's gonna be a 3-0 just like that. A bracket estava resetada com a vitória de Yuz por 3-0. O próximo set definiria o campeão do BCX. Kinda can't find any momentum whatsoever. It's one hit here and there. The stomp side air is almost completely gone. He's hardly able to find the startups. There he finally finds one, but he goes with the recovery, misses that, and that is yet another game in Yuz's corner. Yuz going off stage with that down air. He backed away from that so fast. You instantly saw the fastball. Great side air and the weapon toss. Here come the sweat beast, but he's able to get back, and the two-piece. Yuz maintains his lead. It's starting to slip away. Oh no! Downlight recovery! Yuz is up 2-0! Yuz's movement is too good. He's up on that soft platform. Okay, kinda can't find anything after that recovery. No side air, no KO options. Does get the side light, but Yuz still in the orange. There's the GC side sing. It's instantly punished from Yuz, and he is your two-time back-to-back 20. Sim, o mesmo cara ganhou 2 vezes o mesmo torneio. 2023 e 2024. Eu acho que muito provavelmente... Eu não sei o cenário competitivo desse ano, mas eu acho que muito provavelmente ele vai estar disputando esse torneio de 2025 também. 2023-2024 Brawlhalla 1v1 World Champion. Com mais uma vitória de 3-0, Yuz era, pelo segundo ano consecutivo, o campeão mundial de Brawlhalla nos singles. O Brasil era bicampeão mundial. Yuz e Kaina eram, sem sombras de dúvidas, os melhores jogadores de Brawlhalla do mundo. Talvez você esteja se sentindo um pouco triste por Kaina, afinal ele ficou 2 vezes muito próximo do título, teve um ano de 2024 quase impecável, mas não conseguiu alcançar a glória de vencer um BCX. Bom, é aqui que essa história te surpreenderá com mais uma reviravolta e te fará entender o quão dominante o Brasil realmente é. A dupla Loris e Kaina já era possivelmente a mais forte do mundo, campeã do Mid-Season Championship que aconteceu no CEO em junho de 2024. No BCX eles teriam a chance de provar de vez essa hipótese. Eles chegaram ao top 8 do torneio 2v2 pela Winners e venceram imediatamente a dupla norte-americana Experience e Zen, num 3-2 muito disputado. Oh, Experience! What a crazy option! Oh, no! Nice. Oh, no! Wait, do you believe? This is gonna be tough. I don't know how he's gonna... Oh, he touched the wall. He touched the wall. He touched the wall. Oh, he needed the side air. Oh, he chases for the... Oh, you gotta love it. Na Winners Finals, Loris e Kaina venceriam Mark e Future, chegando assim à grande final pela chave de cima. A dupla Zen e Experience sobreviveu na Losers, e seria a dupla adversária dos brasileiros, que agora precisavam de apenas um set para conquistar a glória em mais uma modalidade e colocar o Brasil no topo do mundo nos singles e nos doubles. Loris e Kaina foram em busca da vitória. Goes for the recovery, he gets the turnaround on Loris, he gets the ground pound. Kaina, are you gonna help him? No, the unarmed recovery is gonna keep him alive and out of harm's way, and that down sig is going to seal the deal. Oh, but the ground pound from Kaina! Zen can't get back! Experience can't help him! Experience has to do a 2v1! This might be it, Taza! His experience... Basicamente agora os brasileiros são de azul, pra quem tá assistindo, pra quem tá meio perdido. Experience clutching up to stop this from happening! Can he do it? Flores on the left side of the stage, Kaina now in the center of the stage, misses the end light. Look at that boy move! Experience can only hit stairs, and now he's disarmed. Weapon spawn comes in, he's got the guns, he gets the side air. Can he get the edge guard onto Loris? Loris makes it back, he gets the stairs. Is that gonna be it? It should be, he won't be able to touch, and Kaina and Loris are going to be your BCX 2024 doubles! Em resumindo aqui a Open, então, um brasileiro ganhou o BCX no modo single e ganharam a dupla de brasileiros no modo de duplinhas também, no mesmo torneio.
Então, ou seja, Brasil foi campeão mundial 2 vezes. Champions! Com um resultado de 3-1, Loris e Kaina eram campeões mundiais de Brawlhalla. O Brasil não havia apenas conquistado o mundo por 2 anos consecutivos. Em 2024, o Brasil mostrou que era o melhor do mundo de qualquer maneira que isso era possível. Windy, finalmente consegui brotar numa live depois da mudança. Oi, Luquita. E aí, Windy? Como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. Campeão no 2v2, campeão no 1v1. Quando os brasileiros decidem que querem conquistar o mundo, não há nenhum tipo de obstáculo em toda a vastidão do universo que seja capaz de impedi-los. E os Loris e Kaina são, de certa forma, apenas a ponta do iceberg. Eles são o rosto sorridente que estampa a felicidade de ter treino e dedicação recompensados. Mas no fundo, se olharmos com cuidado, eles fazem parte de algo muito maior. A incrível comunidade brasileira de Brawlhalla, feita de jogadores, entusiastas. Tô indo bem, só cansado, imagino. Não, eu super entendo, você tá um pouco ausente das últimas lives, que você tinha até comentado comigo, né? Que você tava de mudança, pai, aquela coisa toda, então super entendo. Casters, espectadores e, acima de tudo, muita paixão pelo jogo. Eu acho que tudo isso é uma história muito bonita, que mostra, assim, a garra brasileira, a energia que a gente tem de conquistar o nosso espaço no mundo. E acho que isso que é tão importante, né? Quando a gente olha, eu acho que o Brawlhalla fez um bom trabalho em dar esse espaço, né? Dar esse espaço no mundo, foi abrindo cada vez um pouquinho mais esse espaço, reconhecendo nossa região. E acho que o jogo por si só sustenta um competitivo de uma forma muito boa, né? O que dá espaço pra essa galera sonhar, né? O Brawlhalla, ele dá a chance pra essa galera sonhar. E o que não falta, cara, é sonhador nesse nosso país pra fazer essa história tão bonita. Eu ousaria desafiá-lo a encontrar uma única história de sucesso nas competições, não importa em qual jogo, que não pudesse ser também contada como uma história de amor. A era do Império Norte-Americano de Brawlhalla é uma página virada. Nesse exato momento, Brawlhalla pertence aos brasileiros. A história ainda está sendo escrita, mas suas páginas já são verdes e amarelas. Deixa um like nesse vídeo, comenta o que você achou mais impressionante nessa história e compartilhe ele com um amigo que gosta de jogos de luta. E não esquece que Brawlhalla é gratuito para jogar e tem uma comunidade incrível pronta para te receber. Clica aqui para aprender a dar seus primeiros passos no jogo com essa série de tutoriais incríveis com participação do Macau. E até a próxima. Vídeo excelente. Mudança, mais trabalho drenou minha alma. Ixi, eu te entendo, Windy. Fique na paz. Vídeo incrível, vídeo legal. É sempre bom a gente ver algumas histórias de brasileiros superando a dificuldade, porque, bom, é o que nós brasileiros gostamos de ver, né? De certa forma, então não vamos fingir aqui que não é. Deixa eu só botar a Lucina para não ficar uma coisa estática na tela. E, bom, e sim, como o próprio Vini acabou falando, o Brawlhalla é um jogo gratuito, você consegue baixar nesse exato momento na Steam, então sem problemas nenhum. Não sei se tem para consoles, eu acho que deve ter, mas eu não sei, eu só sei que tem para PC e é gratuito. Mas aí vocês podem até me perguntar, pô, Luquita, apesar de ter assistido esse vídeo, apesar de ter falado sobre algumas coisas de Brawlhalla, nem tantas coisas assim, porque eu achei que o corte ia render mais, só que eu não tinha tanta coisa para falar sobre Brawlhalla, vocês muito provavelmente devem estar perguntando, pô, Luquita, você jogaria Brawlhalla competitivamente? Bateu aquela vontadezinha de jogar Brawlhalla? Não, definitivamente não. Eu ainda prefiro 1000 vezes Smash Bros ou qualquer outro jogo de luta. É sobre.